Meus caros amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, quero hoje falar com vocês sobre um tema cujo título apareceu aí nas mídias durante a semana passada, que dizia A Igreja no Banco dos Réus. Quero, em poucas palavras, comentar sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, dia 7 e 8, ou seja, quarta e quinta-feira dessa semana. No Banco dos Réus, o caso culto e missas presenciais. Por 9 votos a 2, ficou proibida a realização de cultos e missas presenciais no estado de São Paulo e, por consequência, em todo o Brasil, dependendo do seu governador e de seu prefeito. Pergunto, foi um julgamento justo? Se olharmos o artigo 5º da Constituição Federal, no qual se baseou o pedido, posso afirmar que foi um julgamento dentro da legalidade, porém, mas não foi justo. É importante entender o que é templo e o que é igreja. Parece-me que há uma certa confusão entre os dois termos usados. Muitas pessoas usam: olha, você vai aqui por essa rua e quando passar a igreja batista, ou a igreja presbiteriana, ou a igreja católica, fica logo ali depois dessa igreja. Não é verdade. Essa expressão está errada, ela não deve ser usada. O que nós temos ali à frente construído é um templo. Templo é uma construção, templo é um abrigo, é um galpão, ou é um salão onde a igreja, pessoa física, nós, homens, seres humanos, nos reunimos e em torno do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós o aceitamos como Salvador, nós prestamos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Ou pode também ser um culto de uma outra natureza, que não seja cristão, o lugar não deixa também de ser chamado de um templo. Não quero aqui de forma nenhuma defender o governador de São Paulo, porque já por diversas vezes manifestei o que entendo que ele esteja errando. Ocorre, porém, que no estado de São Paulo, por um decreto por ele assinado, o templo não está proibido e pode ficar aberto e receber individualmente o fiel que queira adentrá-lo para uma oração ou ato religioso. Isto não era para ser discutido lá no Supremo Tribunal Federal. Porque o que foi proibido nesse último decreto, e isto até esse domingo que nós estamos e hoje, se o governador não mudar de ideia, é a reunião da igreja, que até então vinha sendo realizada atendendo o protocolo assinado com o prefeito Bruno Covas e atendendo às normas de segurança. Esse decreto do governador Dória, questionado no julgamento que foi realizado, tratava da proibição do templo ou templos receberem seus fiéis para as celebrações de culto. Não se tratava de abertura ou fechamento de igreja, como foi muito usada esse termo lá. O templo está aberto e há um decreto de lei aqui assinado pelo governador Dória, de que ele deve ficar aberto dia e noite, se quiser, dentro daquele horário estipulado, as pessoas podem entrar isoladamente e fazer ali as suas orações. O que está proibido até hoje, e se ele não mudar de ideia, continuará assim agora, é a proibição dos fiéis de
se reunirem no templo para as celebrações de culto a Deus. Eu quero dizer aos senhores o seguinte: no julgamento, ou nesta ação, não fomos consultados e nem haveria razão de sermos. E também não emitimos nenhuma opinião a respeito, mesmo porque entendemos que tratava-se de uma medida temporária que se esgota ou que se esgotaria hoje, dia 11 de abril. Porém, temos que entender que o artigo da Constituição que está sendo violado por esse último decreto, ou que foi violado por esse último decreto, não foi o 5º artigo da Constituição, mas sim o 19, que veda, que proíbe ao governo federal, governo estadual, governo municipal, de embaraçar o funcionamento da igreja. Está lá bem claro no artigo 19 da Constituição Federal. Proibindo a reunião para a celebração do culto, não há a menor dúvida que o governo está indubitavelmente embaraçando o funcionamento da igreja, apesar de não proibir o fechamento das portas dos templos. E esse artigo constitucional, pelo que eu pude assistir de alguns trechos do julgamento, pelo que eu ouvi, salvo engano, o artigo 19 sequer foi mencionado ou cogitado. Discutiu-se muito sobre a liberdade religiosa, fato esse que não foi objeto do decreto questionado. O que eu entendo é que o decreto atacado não interfere na liberdade religiosa ou de culto, mas sim, ele embaraçou, embora temporariamente, o funcionamento da igreja como um todo. Evidentemente que a igreja não se reunindo, ela se desarticula e não tem como ela fazer o seu trabalho social como vinha fazendo, de uma forma mais estreita, mais correta, mais direta e mais presente na sociedade. Assim, entendo que melhor seria que a ação não fosse proposta, vez que ela se alicerçou em fundamentos e fatos e fundamentos jurídicos indevidos, o que eu peço vênia aos meus colegas para fazer tal afirmação. Mas apenas uma ressalva. Como temos este canal no YouTube com o objetivo unicamente de levar uma palavra de esperança, alguém inadvertidamente mandou pelo celular de minha esposa uma fala simplista, não vou dizer ignorante, e essa fala ela dizia assim: coitados dos Alonsos. Como se isso, de alguma forma, nos afetasse. Não sei quem foi, não deu tempo de identificar quem fez esta afirmação, mas essa pessoa está enganada, porque nesse caso específico, a família Alonso não teve nenhuma ingerência. Quem mandou essa fala vai saber que é a ela que eu estou me dirigindo, mas desde já quero afirmar aqui que já o perdoamos. Portanto, não será por causa disso que ela vai para o inferno. O destino dele ou dela, quem irá decidir será ela mesma, não a família Alonso. Mas quero falarmos, aproveitando do ocorrido, sobre um tema que eu já falei sobre ele no passado, o ano passado, bem conhecido, e que ele traz como título Pedras no Caminho. Pedras no Caminho. O poeta Drummond de Andrade
escreveu uma poesia em que a frase principal ficou na lembrança de todos nós. Escreveu ele: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Sempre que nos referimos à pedra, somos levados a pensar que pedra, no sentido literal, é um elemento formado pela natureza que, encontrado em nossa trajetória, nos impõe uma dificuldade para prosseguir. Quando temos uma pedra em nosso caminho, somos forçados a tomar uma atitude para que possamos prosseguir. Se for uma pedra pequena, simplesmente a removemos. Se for uma pedra grande, somente contornando-a ou ultrapassando-a por cima, para que lá na frente voltemos à nossa rota. Seja qual for a circunstância, uma pedra no caminho sempre nos levará a um esforço maior, a um desgaste de nossas energias e, via de consequência, um tempo maior em nossa caminhada. Na maior das vezes, somos levados a desistirmos de nosso intento, de nossos planos, frustrando nossa capacidade de realização. Necessariamente, nosso comportamento não precisa ser assim. Me empreste o seu coração e sua mente, e por alguns instantes, pensemos juntos o que Deus tem a nos ensinar quando na sua palavra surge a palavra pedra. Temos na Bíblia que Jesus é a pedra sobre a qual Deus edificou a sua igreja. Outros dizem que Pedro é esta pedra, mas nós entendemos que não, e que Jesus estava se referindo a si mesmo. Para muitos, Jesus é uma pedra no caminho. Se sentem proibidos de praticarem ou assumirem determinados comportamentos e, por essa razão, o removem de suas vidas ou o contornam, deixam-no para mais tarde, para poderem viver dissolutamente e sem compromisso. Para eles, Jesus é uma pedra que, em suas consciências, se sentem acusados e condenados como se Jesus fosse o responsável por seus desmandos. Não existe nenhum relato de que Jesus proíba alguém de fazer ou praticar ou ter uma atitude nefasta em relação à vida. Todos nós somos livres para fazermos o que nós quisermos. Há, porém, uma recomendação, e essa é de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, porém, nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém, nem toda me convém. O que Jesus quer dizer é que o ser humano seja feliz e, se o seguir, o faça com liberdade e por amor. Quando nos diz que não nos convém, quer nos convencer que determinados comportamentos e atitudes são prejudiciais a nós mesmos, não a ele, Jesus. Nada, absolutamente nada do que fizermos ou imaginarmos
ou praticarmos, mudará a natureza de Jesus. Ele sempre continuará sendo Deus. Também, quando falamos em pedra, nos vem à mente que ela tem o sentido de dificuldade, problemas, aflições tais que somos tentados a desistir. Para os fortes não é assim que acontece. Quando Jacó deixou a casa de seus pais, após ter conseguido fazer de seu irmão Esaú um desafeto, um inimigo, ele rumou para o deserto, caminhou pelo deserto, certamente confuso pelo que havia cometido. A noite cai e ele, cansado no deserto, ele depara com uma pedra em seu caminho. Poderia tê-la removido, pois, segundo o relato bíblico, a pedra não era grande. No entanto, Jacó não a removeu, muito menos a contornou ou a ultrapassou, mas fez dela um travesseiro e dormiu. Dormindo, tendo uma pedra por travesseiro, Jacó teve uma das mais lindas visões registradas na Bíblia. Sonhou Jacó que havia uma escada que ligava ele ao céu, e por essa escada descia e subia anjos. Em uma outra circunstância, um menino pequeno fez história utilizando-se de uma pequena pedra. Com uma pedra, uma pequena pedra, feriu um gigante de nome Golias que afrontava o seu povo Israel. Foi este menino que inicia sua história com uma pequena pedra e mais tarde tornou-se o maior rei de Israel. Davi é o seu nome, considerado e amado pelos judeus até o dia de hoje. Quem vai ou quem já foi em Jerusalém pode ver o seu túmulo, onde durante o dia e noite é lamentado a sua partida para a eternidade. Quando temos Deus em nosso coração, uma pedra que surge em nosso caminho não nos assustará, mas constituirá sempre um desafio e nos impulsiona a enfrentá-lo. Não há pedra que impeça o nosso caminhar ou interrompa a nossa jornada quando Jesus está conosco. Assim, poderíamos completar a frase do poeta dizendo: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, mas não me assustei ou me apavorei, porque Jesus já a removeu por mim. Crucificado, Jesus foi colocado em um túmulo, fechando-se a porta com uma grande pedra. Ressuscitado, a pedra não o deteve. Ele a removeu e o fez por mim e por você. Isto é maravilhoso demais.
E quando forem muitas as pedras em nosso caminho, importante seguir o exemplo dos heróis da fé. Que fizeram eles? Tomaram as pedras e fizeram um altar ao Senhor. É assim que devemos fazer. E o nome do Senhor Jesus será glorificado até mesmo nas situações mais difíceis que atravessarmos. Concluo dizendo: a vida não foi feita para ser divertida, mas Jesus morreu por nós para que não tenhamos em nosso destino o inferno. Pensem nisso. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.